havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre José Bernardino, pároco desta comunidade, caríssimas religiosas, consagrados, povo de Deus, celebrar uma noite de novena de São José é viver a experiência com a Sagrada Família, que em tudo coloca-se à disposição da vontade do Senhor. Mas antes de adentrarmos no tema e na pessoa de José, o Evangelho de hoje nos fala algumas realidades. No capítulo 3 de São João, nos diz, não é? Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nascer do alto. Nicodemos pensava que ele tinha que voltar para a barriga da mãe, para nascer novamente, não é? E olha a dificuldade, não é? A gente já desse tamanho, voltar para a barriga da mãe, não é? Claro, nosso Senhor nos falava da experiência da vida em Cristo. Viver com Ele e sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesta realidade. Sermos criaturas novas em Cristo Jesus. Não permitir que o pecado domine a nossa vida. Nem o pecado, nem o mal e nenhuma tentação na nossa vida. E diz mais ainda: se alguém não nasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Nós, com o advento do Cristo, que nasce, que padece, que morre e ressuscita, semana passada, não é? Nós celebrávamos a Páscoa, ontem, o domingo da misericórdia, e estamos nesse belo período, não é, da Páscoa. E o convite que Jesus nos faz é viver a cada dia como esta luz. O círio pascal foi aceso na vigília. É Cristo no meio de nós. E nós, por meio do batismo, que nós já renascemos em Cristo, trazemos uma fagulha do divino. Trazemos um sinal de Cristo, a luz. E esta luz em nós não deve permitir, ou melhor, nós não devemos permitir que ela nem diminua e nem se apague. Porque senão nós não estaremos mais unidos a Cristo. Com a ressurreição de Jesus, Ele abre para nós a possibilidade da eternidade. Abre para nós o céu, o paraíso que estava fechado com o pecado de Adão e Eva. Foram expulsos. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia,
desceu à mansão dos mortos e lá resgatou todos aqueles que viveram segundo a lei do Senhor. Adão e Eva pecaram, mas depois endireitaram o caminho em Deus. Então Jesus foi, resgatou-os e os levou para o céu, como também todos os profetas, todos aqueles que viveram e viviam uma experiência de conversão. E então nós também, mais de 2000 anos depois, somos convidados a esta experiência. O céu já é nosso, mas precisamos continuar merecendo este dom e esta graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, falar de São José, não é? É tocar na profundidade da experiência da Sagrada Família. Não é? Percebemos o quão difícil foi o início e para que São José pudesse entender os desígnios do Senhor. O homem justo, diz São Mateus no capítulo 1, no versículo 19. Com este adjetivo, o apóstolo São Mateus nos apresenta São José, José, esposo de Maria, e que teve um papel fundamental, eu diria essencial realmente, na vida familiar do pequeno Jesus. E claro, aqui nós celebramos São José operário, e foi ele que ensinou um ofício a Jesus. O carpinteiro José era descendente da tribo de Davi e acreditou em sua noiva Maria, quando esta recebeu a visita do anjo, que lhe anunciou a grande notícia do nascimento de Jesus. Claro, tudo muito, perdido, mas José, um homem temente a Deus, e acolhe Maria consigo, Como um bom chefe de família, José a recebeu, cuidou dela e proveu a sua casa até momentos difíceis, como o da fuga para o Egito. Toda a dificuldade, todos os problemas, Para nós o problema hoje é perder o celular. Ave Maria. Saiu de casa, foi para o trabalho, deixei o celular. Ai meu Deus, o mundo vai acabar. Deixei o celular. Olha que preocupação. Doida. É doida. É. Se saía pelado, nem se dava conta, mas deixou o celular e tinha até uma propaganda assim, não era? Então, são coisas e situações do tempo que muitas vezes a gente perde a noção do que é essencial para a nossa vida. O celular não é essencial. O celular não faz parte da nossa vida. Não faz. Não nasceu colado com a gente. E então a gente precisa entender que todas estas coisas, as tecnologias, as comunicações, estão para nos servir e não para nos escravizar. Não é? E tem gente por aí escravo. Não é? Para os jovens, Free Fire que eu diga, não é? Que joga a madrugada toda. Às vezes eu puxo as orelhas dos meus coroinha, de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã jogando. No outro dia vai fazer o quê no colégio? Dormir, Claro. Vai perder o foco. Então, cada coisa ao seu tempo. Cada coisa ao seu tempo. A sua prioridade. Imagine naquele tempo, se José fosse fazer qualquer outra coisa e não cuidar de Jesus e de Maria. Ah, não, dá muito trabalho esse negócio de recenseamento, se virem. Olha que gracinha, No lombo do jumentinho caminhando, para quantos quilômetros? Naquele deserto, olha, se a gente reclama que está quente, ufa, E quem é gordinho mais ainda, misericórdia. Como a gente transpira. E a gente só está com 32, lá faz 50, Aí é que a gente chora, Quando a gente percebe a dor do outro maior do que a nossa, a gente percebe que a nossa é um nada. Então, com José foi a mesma coisa. Ao perceber que ele tinha que dar o seu melhor para a sua família. E claro, sabendo que o projeto não era dele. Que toda aquela realidade que estava acontecendo diante dos seus olhos não era algo meramente humano, mas era um projeto de Deus.
Veja que também, né, a justiça que José vivia, né, que São José vivia, ele sendo um homem justo, não quis, né, denunciar Maria e abandonar em segredo, porque se ele a denunciasse, ela seria apedrejada até a morte. Não é? Veja como Deus vai escolhendo e ao mesmo tempo vai capacitando, orientando para o que Ele quer, mas sempre nos deixando livres, sempre nos deixando livres, não é? O matrimônio de São José e da Virgem Santíssima foi um verdadeiro matrimônio, embora um matrimônio virginal. Desde o momento em que o anjo revelou o segredo da maternidade de Maria, São José começa a viver a órbita deste mistério da encarnação. Nossa Senhora também não entendeu. Primeira coisa, como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. São José, o anjo diz, acolha, né? É dentro da vontade de Deus. Mas o que significava tudo isso? Com certeza, inúmeras, né, interrogações, mas o que os dois fizeram, cada um deu o seu sim, do seu modo. E nós somos chamados a dar o nosso sim todo dia. Nós padres, religiosos, consagrados, não é? E todos os leigos e leigas, ao acordar de manhã deve dizer sim a Deus, no seu estado de vida, porque todo dia a gente precisa converter um pouquinho do nosso coração, mudar a dureza do coração. Pior de tudo que hoje é assim, todo mundo anda estressado. Meu Deus, nem fale porque eu já estou estressado. Já acordou de manhã estressado e dormiu com quem? Agarrado em quê? Num cactus, né? Para estar toda espinhada, já de manhã cedo, espinhado. Oxe, menino, dormiu com o diabo por acaso? Né? Então somos chamados a viver esta realidade plena com Deus, fazer a oração antes de dormir, agradecer a Deus o dia que acabou e já oferecer o dia que vai chegar. E de manhã já, se é para acordar tal hora, acorda 10 minutinhos, 15 antes, para começar bem com uma oração, uma entrega do dia. Porque quando a gente acorda ou atrasado, a gente acorda estressado mesmo, né? Que já sabe que vai dar errado, que, meu Deus, não vou chegar, vou bater o ponto atrasado. Se programe, não é? Olha, quando eu morei na Espanha, a gente tinha uma tabelinha para os atos heróicos durante o dia. E um dos atos heróicos diários era chamado de minuto heróico. Sabe o que consistia? A programação do dia. Que hora eu quero acordar? 5. Quando o despertador tocasse 5, eu levantava. Tinha dias que era uma mola, parecia que a cama estava colada nas costas, né? A gente levanta e a cama não saiu das costas, a gente ainda está ali, já tomou banho, já se arrumou e a cama está nas costas. Mas é importante este minuto heróico, e a gente controlava o mês todo, era uma tabelinha que dava o mês, para que a gente marcasse um xizinho no dia, na hora, fizesse a oração da manhã, participasse da missa, fizesse a confissão, a direção espiritual. Então a gente fazia durante todo o mês, e no final fazia uma avaliação de quantos pontos positivos, onde eu estava fraquejando e o que eu precisava melhorar. E aí a gente corria atrás, né? Fazia um esforço maior ainda para nos doarmos mais a quem? Ao Cristo, a nosso Senhor. Então eu aprendi bastante, penei, viu? Mas eu aprendi bastante. Claro, quando a gente sai, vai para outro país, aprender língua, cultura, o frio, né? Mas a gente vai dando o nosso melhor para Deus. E imaginemos a figura de José, que sai da sua terra, vai para Belém. Chega lá, a mulher já vai parir e não tem um lugar para botar a criança. Não é? Imagine a dor e o sofrimento na cabeça dele. Não tem um lugar para nascer, vai para o estábulo. Botou o menino numa manjedoura, o lugar que os animais comem. Mas dentro desta dinâmica, nas coisas de nosso Senhor, tão belo perceber o menino Jesus no lugar onde os animais comem, como um sinal para nós. Primeiro, feito de madeira, né? A profissão de José. E depois, Jesus vai se dar como alimento.
para todos nós, não é? Eu creio que toda esta dinâmica na vontade de Deus tem sempre um porquê. Nada é por acaso. Lugar do alimento, Cristo, não é? E depois Belém, da raiz hebraica, aramaica, Betlehem, quer dizer casa do pão. Nossa Senhora teve Jesus na casa do pão. E Jesus é o pão que nos alimenta. De todas estas realidades, não é? Vendo a figura de São José, que na Sagrada Escritura é muito pouco falado, não é? Mas a gente vê esta intimidade de José. Intimidade com Deus e, claro, a intimidade com Jesus. Que ato belo de José ensinar um ofício ao seu filho. E era sempre mais ou menos nesta dinâmica. Os pais iam passando a profissão para os filhos. E claro que Jesus aprendeu com certeza com uma grande maestria. Quando nós olhamos para José, quando olhamos para Maria, é impossível não lembrar de Jesus. Porque o respirar deles era trazer o filho. Cada ato, né? Cada, com certeza, conselho, cada gesto, transmitiam este amor que eles traziam pelo Filho de Deus. José não compreendia na totalidade, mas com certeza no céu esperava, não é? Esperava este dia bendito, glorioso da vinda do Senhor, não é? Quando o Senhor ressuscitasse, ou melhor, resgatasse também da mansão dos mortos. Claro, o céu estava fechado, eu acabei de dizer, não é? E então José morre antes da ressurreição de Jesus. Então também ele esperava o dia bendito da ressurreição. E quão alegre esteve. Então peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a São José, peçamos à Virgem Maria, que sempre, sempre nesta experiência diária do amor, saibamos também nós encontrar a Jesus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.